Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a Série C do Campeonato Brasileiro, porque nesse sábado, domingo e segunda-feira ocorre mais uma rodada do Brasileirão Série C, a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bora com a agenda de jogos, dia e horário e destacar aí que vai ser enfim uma rodada completa, já que os times gaúchos voltam a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro depois de algumas rodadas fora devido à tragédia lá das chuvas no Rio Grande do Sul. Então rodada completa de Série C com os 10 jogos ocorrendo entre sábado, domingo e segunda-feira. Bora falar da classificação atualizada até o momento e dos jogos dessa rodada. Galera, seguinte, estamos entrando então na 7ª rodada, muitos times ainda estão com jogos a menos, né, em relação a outras equipes, principalmente as equipes gaúchas, né, caso do Ipiranga, caso do Caxias e também da equipe do São José. Lembrando que Ipiranga e São José já entraram em campo pela Série D em jogos atrasados, o Ipiranga venceu o Figueirense por 1-0 e o São José foi derrotado em casa sem a presença do público pelo placar de 3-1 para a equipe do São Bernardo, do Volta Redonda, só corrigindo aqui, do Volta Redonda. Galera, seguinte, sabadão teremos 4 partidas nesse final de semana, que são os seguintes, nesse sabadão, que são os seguintes confrontos. 17 horas a bola rola para Confiança e Aparecidense. O Confiança hoje ocupa a 13ª colocação, e a Aparecidense a 11ª, então um confronto direto entre duas equipes que querem se afastar do rebaixamento e ao mesmo tempo brigar pelo G8. O empate é ruim para os dois. Teremos também às 17 horas Sampaio, Correia e Remo. Galera, esse jogo aqui é o famoso jogo dos desesperados, vamos ser bem sinceros aqui. Sampaio Correia não ganhou na Série C do Campeonato Brasileiro, muito preocupante, e o Remo vem de umas derrotas feias, hein? Perdeu na última rodada aí pro Náutico. O Remo que é uma das poucas equipes que tem todos os jogos já disputados. O Remo precisa abrir o olho, porque senão pode entrar na zona de abaixamento nessa rodada já. Então um jogo aí de 6 pontos para Sampaio Correia e Remo. 19h30, mais 2 partidas movimentam a rodada da Série C nesse sabadão, que é o confronto entre Tombense e Ferroviária. A Tombense, que é a 7ª colocada, e a Ferroviária, que é a vice-líder da Série C do Brasileirão, grande campanha da Ferrinha. E também às 19h30, o Ferroviário, que vem numa vitória fora de casa contra o Floresta, enfrenta a equipe do Londrina. O Londrina quer entrar no G8 e o Ferroviário quer se afastar de vez ali do grupo dos times que lutam contra o rebaixamento. Jogo no Ceará. Galera, no domingão teremos mais 3 jogos, né? Vai ser um jogo às 16h30 e 2 às 19 horas. Às 16h30 a bola vai rolar para São Bernardo e Ipiranga, talvez um dos grandes jogos dessa rodada. O São Bernardo hoje ocupa ali a 5ª posição com 11 pontos. E o Ipiranga, gente, mesmo com 3 jogos a menos, o Ipiranga tem 9 pontos conquistados. O time está invicto, são 3 jogos, 3 vitórias, jogos que fez até o momento. E tá no G8. Então vai ser um jogo bem interessante, esse São Bernardo e Ipiranga. 19 horas a bola rola para Caxias e Figueirense, dos times do sul do Brasil, né? Do Rio Grande do Sul, Caxias foi o único que não entrou em campo ainda. Vai voltar a jogar agora contra o Figueirense, o Caxias que está na 18ª colocação, precisa vencer no campeonato, né? Para sair dessa situação incômoda. E o Figueirense é o 6º e quer se manter ali no grupo dos 8 primeiros, né? E também às 19 horas a bola vai rolar para ABC e Floresta. Cara, o ABC é o 15º colocado, né, com 5 pontos. O ABC também quer dar uma distanciada e quem sabe sonhar com o G8. Faz uma temporada muito abaixo, a gente tem que ser sincero. Mas a campanha do Floresta, meus amigos, que campanha horrorosa, hein? Floresta jogou 6 jogos até agora e tem 6 derrotas. 18 pontos disputados, nenhum conquistado. A campanha do Floresta é muito ruim mesmo. Galera, segunda-feira teremos mais 3 jogos, marcando essa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 19 horas a bola rola para Volta Redonda e CSA. O Volta Redonda que é o 4º colocado com 13 pontos conquistados. E o CSA, hein, cara, 3 pontos, 16º lugar. Cara, o que acontece com o CSA, hein, galera? O que tá acontecendo em Alagoas? O CSA sempre teve times fortes. Caiu aí ano passado, mas que campanha horrorosa do CSA. O CSA não ganhou de ninguém nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Uma situação muito complicada do CSA.
Segunda-feira, às 20 horas, com expectativa de público no estádio, São José enfrenta o Náutico. O Náutico também está em 10º lugar, ele faz uma campanha regular no momento, tenta entrar ali nos grupos dos 8 primeiros, e o São José está em penúltimo lugar, muito pela questão da falta de jogos, mas também começa a abrir o olho, né? O São José tem 3 jogos até o momento e 3 derrotas, a última aí para o Volta Redonda no meio de semana, né? Vamos ver o que acontece. Galera, talvez o grande jogo dessa rodada, além, claro, dos jogos que eu já citei, Sampaio Corrêa e Remo, o jogo entre Tombense e Ferroviária também é um grande jogo, São Bernardo e Ipiranga, mas na terça-feira à noite, na segunda-feira à noite, às 20 horas, teremos o confronto entre Botafogo da Paraíba e Atlético, time de Minas Gerais. O Atlético é a grande sensação dessa Série C até o momento. São 5 jogos com 5 vitórias, vitórias bem interessantes. Meteu 5-0 no Ceará e Alagoas, cara. O Atlético começa a dar um sinal de favorito. No primeiro momento, tudo bem que é o início do campeonato, depois tem outros grupos, mas o Atlético faz uma grande campanha. E o Botafogo da Paraíba também tá muito bem, obrigado. O Botafogo da Paraíba tem em 3º lugar, tem 13 pontos, e te digo mais, se a Ferroviária empatar e o Botafogo ganhar do Atlético, o Botafogo da Paraíba assume a liderança da Série C. Então, um grande jogo, jogaço, esse segunda-feira às 20 horas, entre Botafogo da Paraíba e Atlético de Minas Gerais. Vai ser um jogão de bola, esse jogo entre Botafogo da Paraíba e Atlético. Bora falar rapidamente da classificação, lembrando que eu vou falar aqui para vocês quantos jogos faltam, né, para as equipes conseguirem alcançar aí os jogos corretos, né, que seriam 6 jogos até o momento, e eu vou falando aqui a classificação para vocês, tá? Seguinte, a liderança é do Atlético, como eu disse, o time tem 15 pontos em 5 jogos, são 5 vitórias, grande campanha do time mineiro aí, mas tem um jogo a menos, isso é importante, tá? A Ferroviária é vice-líder, tem 14 pontos, grande campanha da Locomotiva, a gente tá muito bem a Ferroviária, viu? Tá surpreendendo muita gente a Ferroviária. 14 pontos, mas já fez os 6 jogos necessários até o momento. O Botafogo da Paraíba, que tem 13, se vencer o Atlético em casa na segunda-feira, pode assumir a liderança, também tem um jogo a menos. Então mostra que a campanha do Botafogo da Paraíba é muito boa. Volta Redonda em quarto com 13 pontos, já fez os 6 jogos. Em quinto, São Bernardo com 11 pontos, também já fez os 6 jogos na rodada. E o Figueirense em sexto com 10 pontos, também já fez os 6 jogos na rodada. O Tombense, que atualmente é a 7ª colocada com 10 pontos, também tem um jogo a menos. E em 8º lugar, o Ipiranga, que ocupa a última vaga, mesmo com 3 jogos a menos, está no G8 da Série C. Para mostrar a campanha do Ipiranga, não é brincadeira, porque o Ipiranga ganhou o Atlético Paranaense, gente, na Copa do Brasil, hein? Não pode esquecer disso, aqui vamos dar a volta aí também. O Ipiranga faz um grande início de Série C, hein? 3 jogos, 3 vitórias, e tem 3 jogos a menos. Se o Ipiranga vencer esses jogos, ele pula lá para onde está o Botafogo, está o Atlético, como o melhor time do campeonato. O Ipiranga está bem, mesmo jogos a menos, está no G8. Times que não estão no G8, que estão ali próximos do G8, temos o Londrina com 9 pontos, já com 6 jogos disputados. Em 10º lugar, o Náutico com 7 pontos, mas com um jogo a menos. Mesma situação da Aparecidense, que está em 11º lugar, com 5 pontos, mais um jogo a menos. O ABC, que é 12º colocado com 5 pontos, mas todos os jogos disputados. Em 13º, Confiança com 5 pontos, com um jogo a menos. O Remo, que tem 4 pontos, mas tem todos os jogos disputados. Isso que eu falei, cara, o jogo do Remo contra o Sampaio Corrêa, ele é muito importante pro Remo. O Remo já tem 6 jogos disputados, tem 4 pontos. A campanha do Remo é ridícula. Por isso que os torcedores estão protestando, quebrando pau. A situação é muito complicada, a situação do Remo. O Ferroviário do Ceará tem 4 pontos, mas tem um jogo a menos. E o CSA, que tem apenas 3 pontos no campeonato, 3 empates e 3 derrotas, não ganhou de ninguém. O CSA também já fez os 6 jogos. Então o CSA precisa ficar esperto. Zona do rebaixamento, Sampaio Corrêa com 2 pontos, campanha horrível do Sampaio Corrêa, tem apenas um jogo disputado. O Caxias tem 1 ponto, mas tem 4 jogos para fazer ainda. Então o Caxias está nessa balança. O São José tem 3 jogos a menos, mas tem 0 pontos. E o Floresta com uma campanha horrorosa, 0 pontos em 6 jogos disputados. Sinceramente, acho que o Floresta vai precisar de um milagre se quiser fugir da Série D do ano que vem, porque vai ter que agir, né?
Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, Série C do Brasileirão. É aqui, valeu!